Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, a 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Ezequiel capítulo 9 e também no capítulo 10, que vai nos dizer assim: O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava em direção à soleira do templo, e chamou o homem vestido de linho que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele, e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos até o extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos, que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres, ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para o que estava acontecendo aqui. Quando aqui fala-se aproxima-se o castigo da cidade, é porque o livro de Ezequiel ele aponta para uma realidade histórica que aconteceu. Quando o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu a região de Jerusalém. Essa invasão não aconteceu só de uma única vez, mas o que importa é que na última, a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo de Jerusalém também foi destruído. E o templo sempre foi visto era o lugar onde Deus habitava. Então isso mexia muito mais apenas do que uma estrutura arquitetônica, mas a fé do povo. E aí, no versículo 1, o profeta vai falar isso. Aproxima-se o castigo da cidade. Já se usa a palavra castigo é porque o profeta já está dizendo para o povo: aquilo que vai acontecer não é porque Deus é fraco, não é porque Deus é um Deus mau, mas é porque nós erramos, nós pecamos e agora precisamos colher aquilo que plantamos. E aqui vai falar das pessoas que vêm tentar destruir a cidade de Jerusalém. Só que de repente Deus diz que é para passar no meio da cidade e marcar com uma cruz a testa dos homens. No original não é uma cruz, é para marcar com uma letra chamada Tsi, que ela parece muito, é um tipo um X enfeitado, e ela parece muito com o símbolo de uma cruz. E é interessante, e essa letra, para quem não conhece, é o Tav, que é chamado, dentro da dinâmica do alfabeto hebraico. E aí, a ideia que coloca-se aqui é que é para marcar com a cruz na testa apenas aqueles que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nelas se pratica. Resumindo, aqueles que não se acostumam com o mal. Olha que interessante. É como se o profeta estivesse falando: a destruição está chegando. O templo vai ser destruído. O povo errou. Mas não são todos que estão errados. Existem sim um pequeno grupo. Aqueles que depois o profeta Isaías vai chamar de resto de Israel. Existe um pequeno resto. Existe uma pequena parcela de pessoas que não se acostumaram com a ruindade, que não se acostumaram com o mal. Existe um grupo de pessoas, talvez muito pequeno, muito seleto, mas existe, de pessoas que não querem compactuar com o mal, de pessoas que não querem ser massa de manobra,
De pessoas que ao ver a coisa errada acontecer, essas pessoas elas gemiam em suas orações, suspiravam em suas orações, estavam ali diante de Deus, porque elas não concordavam com tudo isso. E aí, amados irmãos e irmãs, o que acontece quando a gente olha para esse texto é que essas pessoas recebem essa marca e elas não são mortas por ter essa marca. Automaticamente podemos lembrar da marca que nós temos, a marca do batismo. Muitas vezes esquecemos da importância do sacramento do batismo, mas o batismo é uma marca invisível que temos em nós de que nós somos propriedade de Deus. Aquele que é marcado torna-se uma propriedade. Eu não mais devo me pertencer, eu pertenço a Deus. E quando eu pertenço a Deus, eu preciso caminhar como aquele que pertence a Ele. Eu não posso mais ter um comportamento como eu tinha anteriormente. Eu não posso, amado irmão e irmã, viver uma vida como se o amanhã não importasse. Mas eu preciso viver uma vida entendendo que agora eu sou filho ou filha de Deus. A nossa vida precisa estar à luz da marca que recebemos, que é a marca do batismo. Amados irmãos e irmãs, que pensemos sobre isso também e ao mesmo tempo reflitamos, será que nós estamos acostumados com a maldade? Tem tanta gente que já viu tanta coisa ruim que se acostumou com o mal. Se acostumou com a pobreza, se acostumou com pessoas na rua passando fome, se acostumou com os mais ricos mandando em tudo e outros sem nada. As pessoas se acostumaram, ficaram meio que praticamente, esqueci a palavra que a gente pode utilizar, né? Mas ficaram dormentes, né? Não sentem mais nada, ficaram anestesiadas, essa é a palavra. Ficaram anestesiadas com a realidade do mundo presente. Nós não podemos nos anestesiar diante do mal, diante dos erros, diante das desigualdades, diante do pecado. Jamais. É preciso permitir com que a marca que existe em nós ela grite e o mundo perceba que temos algo de diferente. E amada irmã e irmã, antes de finalizar o vídeo, também lembro para vocês, no próximo domingo celebraremos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E por esse motivo, estou relembrando a vocês aqui um curso que temos aqui no canal, que é o curso do Ofício da Imaculada Conceição, estudado à luz da Bíblia. Eu destrinchei ele todinho à luz da Palavra de Deus. E você, ao adquirir este curso, obviamente está ajudando a esse trabalho de evangelização. Para mais detalhes, clique no link da descrição. Além dos vídeos, você também vai ter todo o material de apoio. Você pode imprimir e guardar para sempre. Que Deus te abençoe e até às 7 horas da noite.